pacientes bariátricos. Quando chega no consultório alguém pedindo um relatório porque vai fazer a cirurgia bariátrica, quais são os cuidados que tem, o que envolve essa cirurgia bariátrica? Então, eles já chegam no consultório querendo somente o laudo. Eles não querem o acompanhamento, eles não querem saber exatamente o que vai acontecer com eles nesse processo todo, tanto pré-cirúrgico, cirúrgico e pós-cirúrgico, porque tem essas 3 fases durante essa cirurgia. Então, assim, eles já chegam querendo somente o laudo. Estou aqui para pegar o laudo com você. Você pode fazer para mim? É obviamente que a gente fala que sim, estamos preparados para emitir esse laudo, dentro de alguns critérios, né? É você passar as informações, é você dar todas as possibilidades de efeitos colaterais que essa cirurgia vai trazer para o paciente. Então, dentro deste processo, eu emito meu laudo, né? Se o paciente aceita, tudo bem, se não aceita, ele pode procurar outro profissional. Mas o que acontece, Deise? No pré-operatório, o paciente está totalmente eufórico. Ele quer simplesmente ficar magro. Custe o que custar. Só quero emagrecer. Até aí tá tudo bem. É para isso, né? Mas é uma questão mais de saúde. Ele não entende que é uma questão de saúde. Aí ele fica, eu vou comer tudo que eu posso agora, antes do pré-operatório. Então eu vou comer, eu vou na churrascaria, eu vou me entupir de doce, eu vou fazer isso. Quer dizer, você vê que há uma compulsão alimentar por detrás de tudo isso. E aí se você fala para ele, ele não quer fazer o acompanhamento. Mas você tem que tratar. Por quê? Porque a partir do momento que você se alimenta demais durante o processo, durante o período curto da bariátrica, 2 anos, né, que é o período de uma adaptação, que é o período mais rigoroso de emagrecimento e tal. Esse período a pessoa já não come muito mesmo. Mas após esse período, o corpo dá uma relaxada. E aí ele vai poder comer. E aí ele vai comendo, ele come beliscando aqui, beliscando ali, quando ele vê, já tá compulsivo de novo. Então, assim, ter uma noção pré-operatória do que pode acontecer depois desses 2 anos de felicidade dele, que ele tá perdendo só peso, aí ele vai ver que ele pode ficar gordinho de novo. E aí, o que ele vai fazer? Vai entrar em outro pré-operatório, vai fazer... Tem outros procedimentos que a pessoa pode fazer. Mas não é melhor tratar a mente primeiro, para você não voltar àquela compulsão? Porque se não for... A gente tem um outro problema também. O vício. O vício de comer antes. Aí pode vir o vício da bebida. Depois, né? O vício da bebida, o vício em sexo, a pessoa vai ficar compulsiva por outra coisa. Como se fosse uma transferência, Luciana? Uma transferência, isso. Aí ela vai. E aí, muitas vezes não consegue voltar, né? E tem o risco durante o operatório, né? Que é aquele período que a pessoa se adapta a tudo. Né? É usar meia, aplicar a própria injeção, é ver o emagrecimento. E é o que acontece nesse período, a disforia. A pessoa não ter a noção do quanto ela está perdendo de peso e se olhar no espelho e não ver. Ela vê sempre aquela pessoa obesa que ela sempre foi. Sempre obesa, sempre obesa. Então vai chegar no período que é de 2 anos que os médicos dão para o período de emagrecimento, ela vai se ver gorda ainda. Aí eu não quero comer, eu não posso comer. Aí começa essa obsessão por não comer. Pode virar até anorexia, se não tomar cuidado, né? E é mais ou menos isso, assim, do pré-operatório, da gente ter que ser responsável mesmo por passar todas as informações, né? E tem o risco de morte também, né? Se você come além da conta durante esse período pós-cirúrgico, né, nesse período pequeno, você pode vir a morrer. Tem gente que não tem o que é muito comum é uma fístula intestinal, né? Onde o intestino se abre e a pessoa acaba não tendo muitos recursos, né? Mesmo que vá para o hospital, muitas pessoas não conseguem voltar, né? Fora outras coisas que
alguns alimentos que a pessoa fica restrita e não pode mais voltar a comer. E aí ela de repente ama esse alimento e nunca mais ela vai poder botar na boca, porque vai causar uma reação física nela de verdade. Então, assim, são vários pontinhos que vão ligando e que as pessoas não querem saber durante o pré-operatório numa clínica psicológica. Entendeu? E a gente tem que falar. É o que você não vai comer, é a disforia corporal que você vai sofrer sim, tem que tomar muito cuidado. A transferência, né, de uma compulsão a outra, aquilo que ela vai ter que se abster para o resto da vida, para não ter reações físicas, efeitos colaterais, graves até, eu acho, sabe. Então, assim, é mais ou menos isso, do profissional ele ter a consciência de que ele tem que explicar para o paciente todas as possibilidades do que ele vai enfrentar durante o processo. Porque, assim, ele não tem essa noção e muitos só falam que querem um laudo. E durante esse processo do psicólogo com o paciente ou o cliente, eles ficam mais ansiosos nesse sentido de tipo, nossa, não é só flores, não vou só emagrecer, né? Eu vou ter consequências com isso, vai ser invasivo sim, minha vida vai mudar e não só vou emagrecer. Outros aspectos da minha vida também vai mudar. Meu psicológico tem que mudar. Então, quer dizer, é uma hora dali entre o psicólogo e o paciente ter aquele choque de realidade do que é. É um redesenho de vida, Luciana, vai ter que pensar em todos os processos da relação com o alimento, com o próprio corpo. Em relação a absolutamente tudo, tudo. Você não vai se enxergar mais no espelho durante um bom tempo. A alimentação, não. Tem pessoas que não conseguem comer mais um arroz, um feijão. Você imagina, num país onde o arroz com feijão é o prato principal, imagine o impacto que isso não causa na pessoa. Então é mais ou menos isso. É o impacto geral que a pessoa vai ter sobre a sua própria vida. E precisa saber, precisa do acompanhamento certinho. Tem pessoas que entendem isso num processo, de 2 meses, que é o que você dá para você levantar, se a pessoa tem condições ou não de fazer a bariátrica, entendeu? Tem pessoas que vão precisar de mais tempo. É importante que a pessoa que vai fazer a bariátrica saia do consultório entendendo que não é um processo só de emagrecimento. Não é estético, para Não muito é além estético, dessa questão, vai saúde. muito além, muito. Saúde, qualidade de vida, redesenho, Tudo, adaptação, tudo. absolutamente tudo. Uma disforia, imagine você olhar no espelho e não ver a pessoa que você está acostumada a ver, porque o processo é muito rápido. E tem o processo do depois, esses 2 anos, onde a pessoa já emagreceu, onde vai ficar as pelancas, né, a pele caída, o cabelo que vai cair, entende? Então existe um processo Unha enfraquecida após. também? Falam da unha, né? A unha enfraquece, o cabelo cai. Existem as vitaminas para dar uma segurada nesse processo, mas o pior é com relação ainda ao corpo. Porque não acaba na cirurgia bariátrica. As pessoas falam, vou fazer e acaba. Depois vem as peles, as pelancas. Aí é outro processo, né? Psicológico também, porque você se olha, você fala, caramba, passei por tudo isso e chega agora nesse momento, eu tenho mais cirurgias para fazer. E são cirurgias doloridas, né? De recuperação. Reparadoras, né? São as reparadoras. Entendeu? Algumas pessoas precisam só na barriga, outras precisam na perna, na barriga, nos braços, no rosto, absolutamente em tudo. É remodular o físico novamente. E fazer atividade física para não engordar. E após o processo ainda de 2 anos, você pode vir a recuperar absolutamente todo esse peso. E ficar obeso novamente. E não é difícil de acontecer, é muito fácil de acontecer. Se não trata a compulsão no consultório psicológico, você vai voltar a engordar.